Olá, seja muito bem-vindo ao Horário de Visita, o nosso videocast do Hospital São José. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que já está há algum tempo na entidade, que vai ter muitas histórias para contar para a gente. Eu recebo, então, no videocast do Hospital São José, Dr. Mário César Búrigo Filho, mais conhecido como Dr. Marinho, é isso, né? Isso. Filho de Mário, neto de Mário, virei Marinho. Olha só! Todo mundo fala, Dr. Marinho, Dr. Mário, ninguém sabe, né, Marinho? Não, isso é um problema ainda na minha vida. Volta e meia, algum paciente tem dificuldade de me localizar porque oficialmente eu não posso, né, pelo CRM, botar nada de Marinho. Então, eu sou o Mário César Búrigo Filho, oficialmente. Dr. Marinho, Dr. Mário César Búrigo Filho, médico ortopedista, cirurgião. Conta um pouquinho da tua história, como é que tu entrou na medicina, como é que foi esse despertar? O pai já é médico, como é que foi? Foi nessa linha, doutor? Foi mais ou menos por essa linha. Pai já era médico, eu fui fazer medicina, tive digamos, uma crise existencial no final da faculdade que eu fiquei entre fazer pediatria e ortopedia, Olha mas só. acabei seguindo os passos do pai, fazendo ortopedia em Passo Fundo, onde eu conheci o Dr. Giovanni Fuser, Sim. que já era da equipe de ortopedia do São José e foi para lá fazer a especialização em coluna. E aí ele me convidou, porque meu pai mesmo nunca trabalhou no Hospital São José. E aí o Giovanni me chamou quando eu voltei em 2007, final de 2006 eu vim embora. O Giovanni me chamou porque naquele momento a ortopedia passava por uma reestruturação do plantão. Sim. E em abril de 2007 nós refizemos a equipe de trauma do Hospital São José em 5 ortopedistas na época. Isso quando, assim, mais ou menos? Abril de 2007. 2007. Abril de 2007 nós recomeçamos. Eu tenho as atas em casa. Olha só. Eu tenho os registros, os livros pontos em casa. Desse momento que éramos 5 ortopedistas refazendo a linha de frente, a linha de trauma. Sim. Do pronto-socorro. E a partir daí começa uma história longa. 17 anos, eu fiquei 10 anos na linha de trauma. Eu cheguei no hospital e foi me incumbido a responsabilidade dos ambulatórios da época de joelho e pé. Sim. Até hoje eu sigo fazendo joelho na minha vida. O pé eu já deixei para trás. Hoje eu trabalho só com cirurgia de joelho. E são 17 anos de Hospital São José. É o 11º ano da residência médica em ortopedia e traumatologia, que faz parte dessa história. Leciona, dá aula, é preceptor? Direto, a gente é preceptoria, está em contato direto com os... Hoje são 7 residentes nos 3 níveis de graduação, R1, R2 e R3. Sim. E hoje o grupo já ganhou um corpo, já tem, e muitos dos ortopedistas hoje do serviço do Hospital São José já são egressos da escola. Olha só. Da nossa escola, do nosso serviço, que é motivo de orgulho. O ano passado a gente fez a primeira década e esse ano a gente está abrindo a segunda década do serviço. Que bacana. Então a gente tem muito para comemorar e muito para construir ainda pela frente. Muito orgulho, né? O doutor falava ali que começou o serviço, né, no Hospital São José, ali começou a reestruturação em 2007. Como é que era antes, então? Como é que funcionava? Casos de urgência, enfim, quando chegavam uns traumas, como é que funcionava? Assim, o que eu conheço por história, né, assim, uns anos antes de eu chegaram o Giovanni e o Evandro Nicolau. Tá. E começaram esse processo de reestruturação. E aí depois, em conversas com a irmã Líbera, que foi quem também... Eu recebi um chamado do Giovanni e um convite da irmã para fazer parte do grupo. Acho que eles tinham algumas dificuldades porque eles eram poucos, e aí a gente fez um processo de reestruturar e a gente desenhou um modelo de trabalho que durou praticamente 16 anos, e agora a gente teve que reestruturar esse modelo de grupo. Sim. Porque dentro da ortopedia e traumatologia a gente está falando da linha de trauma, né? Sim. Da linha de traumatologia. O Hospital São José é o grande hospital da região sul, é a grande porta de emergência do trauma. Então, naquele momento,
como o serviço funcionava, e aí vem uma história longa que começa com o Dr. João Kantovics, Dr. Hélio Matiello, e por aí vai, outros mais velhos que trabalharam no serviço, só que naquele momento já não tinham mais interesse com a linha de trauma, até onde eu sei, o Giovanni e o Nicolau vêm de fora para Criciúma para começar essa estruturação, e como eu disse, eu conheci o Giovanni em Passo Fundo e ele me disse, volta que nós vamos ter que reorganizar porque nós não estamos dando conta do serviço. A cidade cresce, a demanda de trauma cresce, que foi mais ou menos o que aconteceu agora, 1 ano atrás, onde a gente teve que reestruturar a formatação do serviço porque aquele modelo de 17 anos atrás já não dava mais conta do serviço, da demanda de trauma que existe na porta do hospital. Então, há 17 anos atrás, a gente rearranjou essas peças no tabuleiro e seguimos trabalhando, e aí foram chegando novos elementos. Junto comigo chegou o Dr. Fabian Perucchi. Nós tínhamos, na época, a doutora Juliana, que foi embora de volta, que foi a primeira médica ortopedista de Criciúma, que acabou mulher. Hoje nós temos a doutora Nadiane no serviço e temos hoje a primeira residente, que é a Ellen, que é a R1. Olha, que legal. Então é uma história, mas a Juliana acabou indo embora de volta para o Rio de Janeiro e depois foram entrando outros colegas que vieram e hoje o grupo é formado certamente por mais de 20 ortopedistas. Então, falando de uma história que começou em 5 e hoje é uma estruturação. A gente está falando aí de, praticamente, a gente não sabe ao certo, né? Mas 20 pessoas aí, 20 médicos cirurgiões ortopédicos, digamos assim, né? Médicos ortopedistas, enfim. Mas a gente está falando dessa quantidade porque existe demanda, então, né, doutora? É muito grande isso na nossa cidade? Como é que funciona? Porque a gente sabe que o Hospital São José é um hospital referência, né, para esse tipo de atendimento. Existe bastante trauma, acidentes, enfim, acontecendo para que Kátia, para ser assertivo, são mais de 30 já. Nossa. Não são 20, não. 20 já passou esse período. E o Hospital São José, como eu já disse, é o grande hospital da região sul de Santa Catarina, um dos maiores do estado e um dos 30 maiores hospitais hoje na rede pública do Brasil, né? Ele tem esses números de leito e números de atendimento para apresentar dentro daquilo que se entende como regulação do Ministério. E sim, trabalhar no hospital, na linha de trauma do Hospital São José é um desafio. Ele cria e molda cirurgiões a ferro e fogo. Nossa, é muita gente. Trauma, cirurgia praticamente o dia todo, traumas. Tu vê que esse momento de reestruturação do serviço foi para diminuir a fila de trauma. Para tentar melhorar os fluxos cirúrgicos, tentando melhorar as demandas de paciente. E uma leitura, depois de 1 ano, a gente tem números bem importantes que já estão sendo trabalhados dentro do serviço para mostrar que essa reestruturação, o serviço de ortopedia hoje, de trauma do Hospital São José, ele é um dos mais complexos e um dos mais eficientes, quiçá, do Brasil. Tá? A gente conseguiu levar índices de mortalidade de idosos por fraturas de quadril a quase 0. Olha só. Por mudanças de dinâmica, por mudança na estrutura. Então, é um momento de transformação e de reestruturação, é um desafio. E é importante que esses números venham, que apareçam para a gente mostrar isso para a comunidade e para a própria comunidade científica também. Mas às vezes chega até a ser assustador, porque tá falando que o número de médicos triplicou praticamente, sei lá, quadruplicou. Então, o número de acidentes de pessoas... O que entra no trauma, doutor? Só para que as pessoas possam entender um pouco, assim. Fratura de, sei lá, perna. Conta um pouco, contextualiza um pouco para as pessoas, porque muita gente não entende. Trauma. O que é o trauma, né? O trauma é o acidente, de maneira geral. Tá. Eu costumo explicar para os próprios residentes que trauma é aquilo que envolve energia. Né? Você tem uma diferença de tipos de trauma pelo grau de energia envolvido. Você pode, descendo uma escada, sofrer uma entorse e quebrar o tornozelo, e pode bater uma moto a 60 km por hora e quebrar uma perna.
ou pode ter um politraumatismo grave, que é um acidente de carro ou mesmo de moto, e a gente está falando de energia envolvida. Não dá para pensar o trauma só como osso. Tá. Sempre que na ortopedia e traumatologia existe um trauma, a gente está falando de osso e de partes moles, de tecidos que envolvem nossas articulações e nossos ossos que também machucam junto. Então, de maneira geral, o que a gente vê no cotidiano o trauma, ele é dividido basicamente em emergência e urgência. Tá. A emergência precisa ser resolvida dentro de 6, 8 horas. A urgência precisa ser resolvida em 24, 48 horas. Então, o trauma, ele é, de maneira geral, isso. O acidente que a pessoa sofre uma lesão que precisa ser resolvido, ou do ponto de vista conservador. A ortopedia tem muito de tratamento conservador também desses traumas, mas aquilo que é cirúrgico. Então, o Hospital São José, a linha de trauma funciona, olha, eu só não vou te dizer que funciona 24 horas, porque existem algumas madrugadas que não acontecem, mas volta e meia a gente vê o serviço funcionando madrugada dentro, porque a demanda de trauma do Hospital São José, ela é a demanda da região sul de Santa Catarina. É a demanda da região e toda, envolve né? ANREC. E dependendo, e aí é uma questão de fluxograma e organização política, e é fluxograma de saúde, Sim. Às vezes alguma coisa da AMESC vem para nós também. Sim. O doutor estava falando ali, né, de urgência, emergência, muitas vezes as pessoas elas ficam não entendendo, eu cheguei, não fui atendido, aquilo, mas existe uma normativa, digamos assim, para... Vocês sabem o tempo que a pessoa precisa chegar no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia? Vocês sabem se a pessoa vai precisar fazer uma cirurgia ou não? Como é que é? A pessoa chegou, teve um acidente, a gente sabe que hoje, né, tu acabou de dizer que não é talvez 24 horas, porque tem um intervalinho ali, sei lá, de alguma coisa ou outra, mas se chamou, tá no sobreaviso, tá lá, chegou o médico, tá lá. Hoje tem no... Não, então hoje tem no hospital, né, um médico... o dia todo, mas chegou um acidente. Hoje o Hospital São José tem 2 ortopedistas de plantão o dia todo. A demanda foi tamanha que a gente, durante 17 anos, nós trabalhamos em um ortopedista de plantão por dia. Hoje, durante o dia, são 2 ortopedistas de plantão no Hospital São José. Porque a demanda do trauma aumentou toda, tanto que um dos ortopedistas passa o dia operando no centro cirúrgico, enquanto o outro cuida do que se chama de demanda da porta, administrando essa questão de prioridades, Sim. o que tem que operar, o que não precisa operar. Então, o serviço evoluiu e esse número de ortopedistas ele é resultado da demanda regional e cabe mais, tá? Só para entender, assim, tem uma estruturação. A ortopedia, de uma maneira geral, ela se estruturou em subespecialidades que o próprio trauma hoje já é considerado uma subespecialidade. Então, tem cirurgiões ortopédicos com perfil de trauma e tem outros cirurgiões que não têm esse perfil de trauma. O trauma daí envolve uma questão de sociedade, que é moto, arma de fogo, a agitação da vida moderna. A gente tem um padrão de lesão hoje que às vezes foge dos padrões bibliográficos de literatura. O que é mais comum? A gente já tem alguns trabalhos feitos no serviço, assim, de maneira geral, fraturas de perna e fêmur são mais comuns. A perna é mais comum que fêmur, tíbia, porque nós temos muita moto na rua, né? Muito serviço e muito motoqueiro aí andando. Então, eu suponho, eu já vi algumas vezes vocês operando, né? Eu lembro que uma vez eu estava no centro cirúrgico e perguntou assim para mim, Kátia, tu vai desmaiar? Eu disse, não, doutor, não vou desmaiar. Porque é um arsenal de equipamento, né? É uma tecnologia já que vocês utilizam, que é uma coisa assim que só estando lá e vendo, isso tudo foi evoluindo, foi melhorando com o passar dos anos e tendo que inserir isso no serviço, doutor? E isso é outra parte da especialidade de ortopedia e traumatologia, que é um dos destaques do Hospital São José. A estrutura para isso.
Porque tu não consegue ter um serviço desse tamanho sem uma estrutura de manufatura mesmo. A ortopedia e traumatologia, ela é uma das especialidades, eu poderia botar aí junto com a cardio e com a neuro, que são as especialidades que mais têm necessidade daquilo que a gente chama de materiais especiais, por isso que elas são classificadas e existem as demandas de alta complexidade, que é o Hospital São José, é uma das grandes referências de Santa Catarina. Então, nós, enquanto cirurgiões ortopédicos, e principalmente na urgência e emergência, a gente tem que ter um backstage funcionando e preparado, e aí entra lá as equipes de esterilização, a estrutura do hospital de ter material de retaguarda, as empresas de materiais ortopédicos que nos fornecem esses materiais para ter estruturado. Então, tudo isso que envolve a ortopedia, o Hospital São José nos dá. Uhum. A gente está preparado para qualquer demanda de trauma de alta complexidade e alta energia. Uhum. E sim, a gente geralmente, quando opera essas coisas maiores, envolve um número volumoso de caixas, de materiais, de perfuradores, tem uma série de detalhes, de fluoroscópios que são, podemos dizer assim para o público, são raio-x ambulantes assim, e dinâmicos que a gente usa durante a cirurgia para fazer correções. Sim. E ter certeza dos processos de fixação das fraturas. Então, é essa complexidade da ortopedia que está aumentando com os anos, que está fazendo hospitais do padrão, como é o Hospital São José, se diferenciarem no mercado. Sim. Não é qualquer hospital e qualquer hospital pequeno da região que tem condição de absorver traumas dessa magnitude. E então, por isso que o Hospital São José é o que é na nossa realidade local. A gente entende também e sabe o quanto vocês estão sempre se aperfeiçoando, né? Participando de eventos, de congresso, trazendo, né, esse conhecimento a mais para ter um melhor atendimento aos pacientes que procuram pelo serviço, enfim. Isso muda também na medicina, doutor? Todos os anos tem novidades, tem coisas novas para ser, né? Equipamentos a gente sabe que está aí, a tecnologia a cada 6 meses ela muda, enfim. Mas existe essa busca constante de vocês e existe essa mudança constante também na medicina? Existe. Existe e é bem fácil, assim, de uma maneira geral, na sociedade como um todo, se costuma dizer que se tu não te atualizar na tua área de atuação em 5 anos, o mercado te engole, né? Sim. Na medicina, isso é um pouco mais tenso, porque hoje, numa realidade científica, a gente tem mais de 1 milhão de artigos científicos produzidos na medicina por ano. Nossa. Tu tem que saber aonde tu vai buscar conhecimento, né? E qual é o tipo de padrão, é por isso que existe a medicina baseada em evidências. Mas, de maneira geral, tu não tem como não estar em atualização constante, porque senão tu és engolido pela situação do mercado mesmo. A atualização constante é uma das demandas da medicina e tu trabalhando em serviço de referência, como é o Hospital São José, sendo preceptor de residência como a gente tem que estar conversando em alto nível, porque a gente também é cobrado pelas nossas sociedades científicas, né? As nossas sociedades, a SBOT nacional, as sociedades de subespecialidade, elas nos cobram para a gente ter resultado com os nossos residentes. Então, é fundamental que a gente esteja sempre se atualizando. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. A cirurgia de ligamento cruzado anterior, que é uma cirurgia eletiva da cirurgia de joelho. Faz 17 anos que eu estou em Criciúma. Eu já mudei o padrão de técnica dele 3 vezes. A cirurgia já passou por mudanças, pequenas mudanças. A forma como se faz ela, é isso, né? A forma como se faz ela, o posicionamento, a maneira como você vai fazer. Em 17 anos eu mudei 3 vezes a técnica. E provavelmente não está escape de no futuro a gente ter novas novidades, novos materiais que diminuem o grau de agressão e que a gente possa ter melhores resultados. Porque tudo na medicina é baseado em evidência para tu buscar melhores resultados, para tu ter melhor satisfação do resultado. E a recuperação do paciente ser melhor, enfim, tudo isso. Exatamente.
Doutor, e você estava falando ali, né, sobre as subespecialidades. A gente viu que nos últimos anos, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar com tanta frequência, né, a respeito dos médicos que têm ortopedista, no caso, né, nosso assunto de hoje, mas subespecializações, né? Hoje o doutor é especialista em joelho, tem, né, joelho, mão e punho, pé e tornozelo, ombro e cotovelo, coluna, fixadores externos e alongamento ósseo hoje, por causa de tecnologia, é uma especialidade altamente tecnológica. Reconstrução e alongamento ósseo, que trabalha com fixadores externos, é uma subespecialidade. Ortopedia pediátrica para atender crianças. O trauma, como eu falei, é uma subespecialidade. Hoje se entende osteometabólica, doenças dos ossos, como uma subespecialidade, e está se chegando, a Lisbote acabou de anunciar, não chega a ser uma subespecialidade, mas uma linha de conhecimento para dor ortopédica. Então a Lisbote acabou de lançar no site dela uma mini pós-graduação para ortopedistas que querem entender melhor a dor dentro do sistema músculo-esquelético. Então, olha que eu abri um leque aí de 10... E isso é uma maneira, Kátia, num mundo que cobra muito do médico, do hospital e da medicina como um todo, né? Um processo de judicialização que a gente conhece bem dentro do Hospital São José, como é isso também no âmbito do sistema público de saúde. É uma maneira de se proteger. Sim. É uma maneira de pensar a medicina mais assertiva. Tu busca conhecimento numa área específica para melhorar resultado, diminuir complicações e te proteger daquilo que tu pode estar... né? A sociedade nem sempre ela é justa na compreensão daquilo que o médico faz de maneira cotidiana. Então, a gente precisa, sim, ter esse entendimento. Por que o grupo cresceu? Por demandas, mas por necessidades. Sim. Necessidades de a gente se auxiliar. Como eu disse, eu quando cheguei no Hospital São José, eu operava pé e tornozelo e operava joelho. Com o tempo, eu deixei o pé e tornozelo para aqueles que fizeram especialização nisso e segui a minha linha de joelho. Claro. E depois de 10 anos na linha de frente, eu hoje praticamente não faço mais a linha de trauma do hospital. Eu faço só traumas específicos de joelho, que nós temos as estruturas da linha de frente, e aí eles dizem, pô, isso aqui é para o doutor Marinho resolver, que é de maior complexidade. Não, eu entendo, né, até onde eu tenho conhecimento, que isso fica muito mais assertivo quando tem uma pessoa especialista em determinado assunto, né? Porque tu vai estar lá fazendo aquilo que tu tem, o conhecimento não específico, mas aquele conhecimento maior, digamos assim, né? Mas, doutora, tu falou que está muito tempo no hospital, eu acho que muita coisa aconteceu nesse processo, tu falou ali de reestruturação, vocês adequaram o serviço, mudaram bastante coisa, tudo em benefício aos pacientes, né? As pessoas que, de uma forma ou de outra, infelizmente precisam, né? Aconteceu alguma coisa grave e precisam de vocês. Ainda bem que tem vocês com esse conhecimento todo. Mas durante esse período, esse teu tempo, já deve ter tido histórias que marcaram a tua vida, que marcaram o teu coração, assim, né? Tem alguma coisa que tu lembra, assim, com carinho, que tu diz, poxa, que bom que eu consegui. Porque eu imagino... Não sou médica, mas eu tô lá sempre com vocês, assim, acompanhando né, vez ou outra. Pessoas que, sei lá, sofreu um acidente e tá lá a família esperando que tu seja o salvador da pátria deles. Como é que assim, teve algumas histórias que marcaram a tua vida? Teve. Sempre tem. Essa é uma particularidade muito grande da ortopedia, né, e da traumatologia. Porque o paciente, geralmente, ele chega a ti muito necessitado. Ele tá com um problema... E tu trabalhando de maneira correta e oferecendo um resultado, tu gera um nível de satisfação muito bom no paciente. Sim. O paciente, esse do trauma mesmo, muitas vezes chega no desespero do hospital. Eu tenho uma história muito marcante no Hospital São José para dividir com o Dr. Eric Lindenburg, que é meu colega de faculdade e é um dos grandes responsáveis pela estruturação do hospital como especialidades, e ele é um responsável direto por nos estimular a fazer a residência de ortopedia e traumatologia. Nós tivemos um episódio num domingo
de pronto-socorro do hospital, de plantão, que foi muito marcante nas nossas vidas, que foi um acidente de uma mãe com 2 filhas na BR-101, vindo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, e nós operamos as meninas e a mãe. Nossa. E eu tive ainda a ajuda do Demétrio, que também foi nosso colega em Pelotas, nós 3. O Demétrio também estava chegando na cidade para trabalhar com cirurgia pediátrica e veio me ajudar a tratar as meninas. E foi um longo domingo de cirurgias das 11 à meia-noite. Nossa. E aí a história andou ao longo da semana, uma das meninas UTI, depois elas foram transferidas. E trauma de criança é muito perigoso porque a volemia, a questão de sangue da criança, é um detalhe muito perigoso, assim. E tinha uma das meninas que era muito pequena. E isso passou, elas foram embora para o Rio Grande do Sul e no final, isso foi meio do ano, e no final do ano eu tive a felicidade de a mãe entrar no consultório e com as meninas e me trouxe elas para vê-las bem e me dizer que eu era a voz do anjo que ela escutava ainda que ela sonhava. Então isso é uma coisa que tu carrega para a vida, como chega a me arrepiar todo de novo. Porque isso é um tipo de coisa que não tem preço, né? Não é uma coisa que tu leva para a vida. E eu imagino essas meninas hoje, mulheres, assim, porque isso deve fazer 10 anos. Imagino hoje umas gurias... E são histórias. E como essas, como eu falei, o nível de satisfação do paciente ortopédico, ele geralmente é muito... Há uma reciprocidade, né? O teu grau de dedicação para aquilo, geralmente ele tem no paciente, de maneira geral, um índice de satisfação e de gratidão a ti pelo que tu fez. Sim, muito bom. Então, a ortopedia, ela é uma especialidade que ela te dá esse sentido de prazer, assim. Esse prazer da medicina feita com rigor, assertividade, muito estudo, mas tem isso, o retorno do paciente, e é assim que a gente faz a nossa história, né? É o paciente falando do que tu fez, do resultado, que faz a gente ser hoje uma cidade e um serviço referência. Com certeza. E isso é uma construção de equipe, de muitos médicos que têm esse perfil. São tantos médicos que eu conheço, que eu conheci como colegas de trabalho, que eu conheci como alunos que a gente viu fazer formação e que voltaram porque acreditaram nesse nosso processo lá atrás, né? E sempre o hospital como um grande parceiro nisso, de crescer. Eu gosto de contar hoje para os residentes que eu fiz plantão na Júlio Gaidziski, num PS que era um corredor de 2, 3 metros de largura por uns 50 metros de comprimento, com várias microsalinhas. E onde era esse corredor, esse pronto-socorro, hoje tem um prédio nascendo de 8, 9 andares ali que a gente está vendo, que vem para estruturar o hospital para o futuro. Então, o Hospital São José, quem vive lá todo dia, a gente vê, ele é praticamente um ser vivo, não pelo serviço, mas ele é um ser vivo porque ele continua em constante mudança, crescimento. A gente teve há poucos anos, né, a reestruturação do centro cirúrgico. Eu sou do tempo que nós tínhamos 4 salas cirúrgicas no hospital em condições de trabalhar. Sim. Hoje nós temos 12 salas cirúrgicas no hospital. E o hospital tem esse planejamento, como a gente estava conversando antes, porque tanto o hospital quanto nós médicos, não adianta nós enxergarmos só aquilo que a gente faz hoje no cotidiano. A gente tem que enxergar o serviço daqui 20 anos. Provavelmente eu estarei me retirando da profissão daqui 20 anos, mas a gente vai deixar um legado. Eu tenho certeza hoje que esse grupo da ortopedia, que há 17 anos reestruturou, né, que inclui esses colegas que eu já falei anteriormente, a gente já tem um legado para mostrar para a cidade, para a região, de história e de construção de saber científico. De conhecimento, né? Eu lembro que há muito tempo atrás eu entrevistei uma pessoa que ela me disse uma coisa que marcou a minha vida, assim. Eu lembro que ela falou assim, eu quero fazer o meu trabalho, mas eu quero deixar conhecimento para as pessoas.
Então, eu acho que isso marca muito, né? Tudo que vocês construíram aí ao longo do tempo, ao longo desses 17 anos aí no serviço de ortopedia do Hospital São José, faz todo sentido no que está acontecendo hoje, bem como tu falou também. A gente tem que preparar para daqui a 20 anos e assim sucessivamente, né? As pessoas que estão ao redor de vocês para que elas construam isso também. Mas a gente vê que muita história especial, muita evolução. Tu consegue enxergar isso, como tu contou ali que já atendeu na Júlio Gaidzinski, quando era... E hoje vê essa evolução. Tu sente parte dessa história, doutor? Sente assim, eu ajudei a construir tudo isso que está acontecendo? Sim, sim. Eu me sinto parte hoje. O Hospital São José me forjou cirurgião, né? Não é fácil para ninguém sair de uma residência, colocar uma carteirinha de especialista no bolso e amanhecer numa linha de trauma, como é o Hospital São José. Então, eu fui forjado pelo Hospital São José na linha de frente do trauma com muito orgulho. Eu fiz parte de vários... O Hospital São José, ele me deu uma concepção de saúde como um todo, do sistema de saúde do país, que sem trabalhar ali, eu não teria. O Hospital São José, por essas estruturações de residência e serviço, me obrigou, digamos assim, a estudar o sistema público de saúde, a estudar o sistema de educação do Brasil, do Ministério, porque essas coisas elas não são de governo, elas são de Estado. Uhum. São coisas que são perenes. Pode trocar o governo, pode trocar o partido, e essas coisas continuam. E isso São José me ensinou, que a gente já passou por dificuldades no Hospital São José, que nós tivemos que nos unir. Eu fiz parte de 2 ou 3 processos de recontratualização do hospital com o Estado, que eu fui a fundo nos entendimentos daquilo que era do Ministério, de quais eram realmente as responsabilidades que o serviço tinha. Claro. E isso me fez crescer como profissional. Sim. Me fez ter uma visão de mercado, uma visão da minha especialidade que eu não teria sem o Hospital São José. Em outros hospitais menores, sem demanda, com um dia a dia muito mais tranquilo, com um dia a dia bem menos, digamos, infernal, né? Que tem uma frase de um colega que diz assim, o nosso problema é trabalhar a 100 por hora na segunda marcha, não é trabalhar a 180 por hora com um carro em alta velocidade, é trabalhar com o motor sempre gritando, e isso é a linha de trauma, isso é a zona de tensão. E eu não teria me forjado quem eu sou como médico e como um gestor, assim, sem o Hospital São José. E eu me sinto parte, eu visto a camisa da instituição, acho que ela é fundamental na história e no futuro do processo de desenvolvimento do sul de Santa Catarina. Sim. Assim, as pessoas que não vivem o hospital por dentro não têm noção do tamanho, da complexidade que é aquilo no dia a dia. Entre erros e acertos que são diários e o nível de comprometimento das equipes. E é isso que a gente aprende e tenta ensinar dentro do processo da residência, dentro da nossa área, mostrar para os nossos alunos, residentes e médicos que estão vindo, que tem que ter compromisso, tem que ter comprometimento. Sim. Sem isso, não tem resultado. O doutor falou ali dos médicos que estão vindo, né? É muito gratificante saber que eles terão médicos assim comprometidos como o doutor ali para ensiná-los, mas que mensagem, que recado tu deixa para eles para que a gente continue tendo médicos assim com um exemplo como o teu, assim, para essas pessoas que estão vindo. Eu não sou o único, né? A gente tem uma equipe muito forte hoje de médicos com esse grau de envolvimento que fizeram essa história. Eu costumo dizer para os alunos uma coisa que é fundamental, que é o seguinte, não tem como tu fazer a tua história de médico, principalmente com tudo que a medicina está passando, com um grau com um número de médicos que virão para o mercado nos próximos anos. Quem não tiver compromisso e quem não estudar constantemente, quem não tiver em processo de atualização constante em estudo, não vai se fixar no mercado. Porque se tu trabalhas numa região como é a nossa, que tem esses serviços com alto nível, como a gente tem hoje,
tu impede que aventureiros sentem no mercado. Entende? Tu trabalha com resultados tão positivos, com resultados tão bons, que os aventureiros acabam sendo inibidos e vão para outras localidades. Então, esse processo de estruturação da ortopedia, ele foi baseado em compromisso e estudo e preparação. E eu acho que esse é o que a gente pode deixar de legado para as novas gerações, é isso que a gente tenta transmitir todo dia no serviço. E o compromisso, a partir de um compromisso de estudo contigo mesmo, é o compromisso com o paciente. Com certeza. É o compromisso com o paciente. Saber, como eu já disse, que o paciente ortopédico, ele te procura com uma necessidade. Ou ele tem uma dor, ou ele tem algo muito grave incomodando ele. E tu tem que ter compromisso. E a medicina, ela passa por um processo que é ouvir o paciente. Antes de tudo, é ouvir o paciente. Muito importante Se isso. tu não souber ouvir o teu paciente, tu tá no ramo errado. Não faça medicina, então. Não né? faça medicina. Mas comprometimento foi a palavra que ficou aqui, então, para o nosso videocast hoje do Hospital São José, que as pessoas levem essa palavra aí no coração delas e que elas compreendam a importância de ser comprometido em qualquer coisa que faça, né, doutor? O dia a dia do Hospital São José, ele é de tão alta demanda que, às vezes, essa noção de comprometimento das pessoas que lá trabalham passa despercebido, a um nível de cobrança muito alto, né? E é justo que se haja, porque a sociedade também precisa de resultados, mas muitas vezes as pessoas esquecem o grau de compromisso. E, infelizmente, o Hospital São José, ele sofre por uma demanda que é pública, que é uma realidade nacional, que é o baixo nível de investimento do sistema público de saúde do país. Né? A gente precisa passar, do ponto de vista político estrutural, de Estado, não é de partido, nem de governo, a gente tem que reestruturar a saúde do país, porque hoje há um subfinanciamento da saúde e o hospital sofre cotidianamente com isso. E isso vai ter que mudar, porque nós estamos chegando no limite disso. Há uma bolha dentro do sistema de saúde para explodir, que é a falta de capacidade de financiamento da saúde. Isso é algo muito sério que daria uma hora de conversa. Vamos combinar outro, então, para a gente falar só sobre isso. Está aberto aqui o microfone. Doutor Marinho, mas é sempre uma alegria, uma aula conversar contigo. Obrigado. Obrigada pelos esclarecimentos, pelas histórias. Acho que a gente pode marcar um outro momento com os colegas, quem sabe, para vocês só contar a história aqui. Eu acho que cabe, tem uma geração mais velha e eu acho que tem. A gente pode vir um dia com essa ala mais velha contar. Vou te deixar na condução do microfone e tu traz os teus colegas aqui e a gente faz História a gente tem para contar bastante, graças a Deus. Espero ter muitas histórias ainda nos próximos 20 anos para contar. Tá certo. Doutor, obrigada pela participação. É uma alegria sempre te receber, conversar contigo. E a gente se encontra num outro episódio aí do nosso videocast Horário de Visita. A gente se encontra no dia a dia do hospital. Também, né, doutor? Obrigada. O videocast Horário de Visita do Hospital São José fica por aqui, mas a gente, com certeza, nós vamos nos encontrar em outros episódios. A gente fica por aqui. Até lá!